Tá procurando um PC extremamente barato e que roda a maioria dos jogos de maneira satisfatória? Pois bem, se você assim como eu procura o melhor custo-benefício em tudo, este é o vídeo certo. Vou mostrar peça por peça desse PC, explicar de forma detalhada, mostrar o preço de cada item e dar algumas opções caso queira mudar algo. E sim, vou focar no melhor custo-benefício com um dos kits mais vendidos para montar um PC barato. E ainda vou mostrar o FPS em jogos. Se a gente procura o melhor preço, não tem como fugir. A resposta certa é AliExpress e kits Xeon. Sim, moramos no Brasil e se você não quer pagar meio rim em um PC que malemar roda jogos, a melhor opção que temos ainda hoje é o kit Xeon. Isso mesmo se a gente levar em conta a delicinha dos novos impostos, né? Bom, eu juntei algumas peças que estão a bons preços, com qualidade e que são muito usadas. Vou deixar o link de todos os produtos na descrição, é só clicar que você vai abrir a lista que estará no meu grupo de promoções. Cada componente foi escolhido a dedo pensando em entregar o máximo de desempenho pelo menor preço possível, placa-mãe e processador. Aqui está o grande segredo da nossa economia, o kit Xeon X99, que muitas vezes esses kits são encontrados em plataformas que incluem uma placa-mãe geralmente genérica ou de marcas menos conhecidas e um processador da linha Intel Xeon, que são CPUs de servidor adaptadas para um uso doméstico. E por que o Xeon? Os Xeon são processadores, especialmente das gerações mais antigas, como o E5-2650 V4, que vamos usar nesse projeto, e oferece um número impressionante de núcleos e threads por um preço muito mais acessível do que equivalentes da linha Intel Core ou os Ryzen da AMD. Eles são projetos para cargas de trabalho pesadas em servidores, o que os torna robustos para multitarefas e jogos, especialmente quando combinados com uma boa placa de vídeo. É a forma mais inteligente de ter muitos núcleos e threads gastando pouco. E detalhe, há uns 5 anos atrás eu montei um PC Full Ryzen, que nos dias de hoje é um pouco mais que o dobro do preço do que esse kit Xeon que eu vou apresentar no vídeo e entrega praticamente a mesma performance. Bom, ao comprar esses kits, é crucial procurar vendedores com boa reputação e muitas vendas. Então verifique os comentários, procure fotos reais do produto e, se possível, vídeos de outros compradores. Então fique atento à descrição para garantir que todos os componentes prometidos, placa-mãe, CPU, às vezes a RAM, estão incluídos no kit. Bom, tem a opção de comprar o kit completo ou peça por peça. Geralmente os kits são mais vantajosos em preço. Bom, então a nossa placa-mãe vai ser essa, a Asus X99 8D4. Aí um detalhe, é preciso comprar baterias separadamente, pois é proibido transportar baterias no frete da China. Mas eu vou deixar uma bateria nos links também. E o processador será o E5-2650 V4, que é um dos Xeons mais vendidos e que tem um custo-benefício interessante. Tem outros mais potentes, mas esse tem um bom preço e encontra com facilidade no mercado. E vale destacar que o processador é usado, então é normal aparecer algumas marcas de uso. Mas saiba que eles testam os processadores antes de enviar e os processadores aguentam bastante, raramente dá um defeito, mas saiba que pode acontecer. No caso, a placa-mãe é nova. A placa-mãe e os processadores são vendidos com kit, atualmente está por volta dos 278 mais 139 de impostinho, né? Memória RAM. Já na memória RAM tem algumas opções interessantes, e uma dessas opções é da marca Kyocera. Não sei falar muito bem o nome dessa marca. Bom, eu recomendo pegar dois pentes de 8 GB com 240 MHz de frequência, e essa é a frequência máxima que esse processador do nosso kit vai aguentar operar. E pegando dois pentes, o Dual Channel é ativado. Inclusive essa RAM vira e mexe, entra em promoção. E atualmente a gente encontra ela por volta dos R$ 96,00 mais 48 de imposto. Armazenamento. Esqueça os HDs antigos e até mesmo os SSDs SATA tradicionais para o sistema operacional. Nosso PC contará com um SSD NVMe M2. E por que o NVMe? Bom, o SSD NVMe oferece velocidade de leitura e escrita muito superior a qualquer outro tipo de armazenamento para o consumidor. Isso significa que seu sistema operacional vai iniciar em segundos, os jogos vai carregar muito mais rápido, é um upgrade obrigatório para a experiência de uso moderna. Dá para pegar um SSD SATA caso você queira economizar, mas eu recomendo um NVMe. E por mais que um 256 GB vai ter um valor melhor, eu não recomendo, já que qualquer jogo leve atualmente é quase uns 100 GB. Então eu recomendo no mínimo 512 GB. E temos algumas opções interessantes, entre elas uma da Huadisk, que vende muito e sempre aparece em promoção, estando por volta dos R$ 179,00 mais 90 de imposto. Também temos uma opção da Kotion, que tem envio do Brasil, então o valor fica interessante saindo por R$ 298 sem imposto, já que é enviado do Brasil, além de ser mais rápido na leitura e na gravação. Placa de vídeo. Para a placa de vídeo do PC Xeon, o melhor preço que temos ainda é o RX 580 e que entrega um ótimo custo-benefício atualmente. Embora seja uma placa de vídeo de gerações anteriores, a RX 580 ainda entrega um desempenho muito respeitável em Full HD, especialmente
principalmente em jogos menos exigentes ou com configurações gráficas ajustadas. Ela se tornou um ícone de custo-benefício, pois muitas unidades foram vendidas após o boom da mineração de criptomoedas, inundando o mercado de usados e preços baixíssimos. Lembrando que essas placas vendidas na AliExpress na maioria são recondicionadas, isso significa que elas foram reparadas ou otimizadas após uso intenso. Mas não se preocupe, porque na maioria apenas o chip é reaproveitado e todo o resto da estrutura é nova, sendo um processo que faz limpeza profunda, troca de pasta térmica e outros componentes, substituição de ventoinhas, reparo de componentes menores que possam ter falhado e testado antes de vender. Quando você pegar a placa, praticamente vai ser uma placa nova. Por isso conseguimos encontrar a bons preços. Aliás, as memórias RAM também são usadas. E o melhor, para essas placas de vídeos, temos opções com estoque no Brasil, ou seja, sem o imposto nada humilde, né? Custando cerca de 635, 699. Vou deixar algumas opções sendo das marcas Maxum, Veneda, mas fica de olho no meu grupo de promoções, que às vezes elas entram em promoção e eu sempre tô de olho nelas. Fonte de alimentação. Não adianta ter peças boas se a fonte não vai aguentar. Escolhemos uma fonte MSI de 600 watts. 600 watts é uma potência adequada para essa configuração, garantindo energia suficiente para todos os componentes, incluindo a RX 580. Optar por uma marca reconhecida como a MSI, mesmo em um modelo de entrada, traz mais segurança e confiabilidade para o seu sistema, protegendo suas peças contra flutuações de energia. No caso, sempre procure por fontes com alguma certificação 80 Plus, Bronze ou White, que são as de entrada, que indicam uma boa eficiência energética e menor desperdício de energia. E é possível encontrar essa fonte por volta dos R$300. Bom, no momento da gravação ela está esgotada, mas vale muito a pena ficar de olho nessa fonte. Vou deixar o link dela e de uma outra opção caso ainda esteja disponível. Mas na fonte sempre vale a pena pegar algo de qualidade. Gabinete. Já que estamos focando em gastar menos, vamos procurar um gabinete barato. Eu vou deixar uma lista completinha com opções baratas e umas melhorzinhas de gabinete, então fica atento se o gabinete já vem com fãs, que a depender do preço vale muito a pena. Além disso, é importante saber que em gabinetes mais baratos, o espaço de organização de cabos pode ser limitado. Isso não impede a montagem, mas exige um pouco mais de paciência na montagem. Além disso, o fluxo de ar pode não ser tão otimizado quanto em gabinetes mais caros. Um dos fatores pode ser o tamanho, o que pode influenciar um pouco as temperaturas dos componentes, mas para esse kit nosso tá tranquilo. Além disso, se você quer pagar mais barato, alguns gabinetes mid-tower acabam sendo mais vantajosos. Cooler. A escolha do cooler é essencial para manter o processador Xeon trabalhando em suas melhores temperaturas, e para isso temos um da Aigo, que é um dos melhores preços disponíveis, custando R$46 mais R$20 de imposto. Além disso, precisamos de um adaptador para o air cooler encaixar na placa-mãe, custando seus R$10 mais uns R$5 de imposto. E antes de eu falar o valor total, vamos para o desempenho dessa belezura. Bom, vamos começar falando do Valorant, que é um jogo delicinha para rodar em qualquer PC, ficando com uma média de 200 FPS com tudo no baixo, com as configurações competitivas. No Red Dead Redemption 2, a qualidade média fica entre seus 55 FPS e 60 FPS. Já no GTA V, fica entre 80 a 80 FPS na média, com a configuração normal em Full HD. Já no CS2, que é um jogo mais competitivo, com tudo no mínimo para extrair o máximo de FPS, ficamos com uma média de 100 FPS, isso na resolução Full HD. Já no Forza Horizon, em tudo no médio, fica na média de 100 FPS com gráficos bonitos e a jogabilidade muito boa. Já no Cyberpunk, no médio, fica por volta dos 80 FPS na média, fica bem estável e a qualidade do jogo fica muito boa também. E o total dessa belezura fica por volta dos R$2.100, considerando todos os itens. Mas saiba que esses preços tendem a melhorar conforme surgem promoções. Além disso, recomendo usar o máximo de moedas possíveis para desconto no AliExpress. Assim você consegue saber uma média de valor que você vai pagar. Eu não apliquei as moedas para ficar com uma margem grande de valores, pegando boas promoções e usando moedas. Eu acredito que dá para chegar no valor de R$1.700 a R$1.800. Então fica ligado no meu grupo de promoções, que sempre posto ótimas promoções para o público gamer. Inclusive esses itens estarei postando com maior frequência. E se gostou do vídeo, deixa um like, porque esse tipo de vídeo dá bastante trabalho. E eu te espero no próximo vídeo.